O anime já começa com uma perseguição frenética de naves espaciais. 4 naves estão caçando uma garota que consegue ser muito ágil, fugindo quase sem problemas. Até que o líder dos perseguidores libera o uso de armamento tipo C. Então eles disparam foguetes contra a garota, danificando sua nave. Sem alternativas, ela acaba usando todo o potencial do motor, fugindo por uma brecha espacial. De volta à Terra, somos apresentados ao protagonista Hito Yuki, que estava espiando uma garota que ele gosta, quando é pego de surpresa pelo seu amigo Saruyama. Seu amigo fica curioso pela reação engraçada de seu Hito e pergunta qual é a dele com a garota. Ele responde que vai finalmente se declarar para ela. O nome dessa garota é Aruna, e Hito sempre gostou dela desde que conheceu no fundamental. Hito foi acusado de vandalismo na escola e todos os professores e colegas acusaram ele, mesmo ele negando. E a única pessoa que confiava nele era Aruna. Mas todas as vezes que ele tentava falar com ela, mas alguma coisa atropelava ele. Mas ele continua determinado, e hoje ele iria de uma vez por todas falar com ela. Quando ele finalmente cria coragem, chama ela, uma nave espacial atropela ele. Por incrível que pareça, todo mundo acha isso normal e ele volta para casa. Então Hito decide tomar um banho para esquecer sobre o dia. Mas de repente, uma garota sai de dentro da água da banheira. Ele fica assustado e sai gritando peladão pela casa. Mas quando sua irmã chega para ver se realmente tinha acontecido alguma coisa, já não tinha ninguém no banheiro. Hito fica confuso e volta para seu quarto, tentando ainda processar o que acabou de acontecer. Mas quando ele entra, dá de cara com a garota de novo. Seu nome era Lala e veio do planeta Devluke. Hito não acredita que ela possa ser um alien, então Lala mostra seu rabo. Ela mostra para ele sua pulseira pião-pião, que ajudou ela a se teleportar para a banheira de Hito. Lala diz a ele que está sendo perseguida, então uma criaturinha aparece também. Seu nome era Peck, um robô-roupa multiuso que ela mesma fez. Mas Peck foi perseguido pelos seguidores, e agora 2 homens entraram no quarto, também estão tentando capturar Lala. Hito dá um de Ronaldinho só que derruba o maluco na bicicleta para ganhar tempo. Ele pega Lala e foge com ela pela janela, fazendo parkour pelo telhado das casas. Mas esses homens também tinham alguns superpoderes. Um deles pega um caminhão e joga fechando o caminho dele. Então um disco voador para por cima deles. É um mano de armadura chamado Zastin, que desce metendo papinho que estranhos não deveriam se intrometer. Hito continua confiante em defender Lala, até ele entender que ela tava fugindo de um casamento. Então ela sumou um polvo robô gigante que suga tudo e explode, fudendo o parque todo. Ele consegue sair vivo da explosão e Lala agradece por ter salvado dos homens. Dia seguinte, ele tava caminhando pra escola, quando do nada Aruna chama ele pra conversar. Ele fica todo nervoso e já sai se declarando à toa pra ela. Quando ele se dá conta, quem tava lá era Lala, e que fica muito feliz com o convite e aceita casar com ele. Dia seguinte, ele acorda com Lala dormindo do seu lado, e ele pula da cama assustado e pergunta por que essa louca tá seguindo ele. Lala diz que eles são noivos e vão morar e dormir juntos. Ele pergunta como eles se casaram e do nada Zastin aparece de novo, entrando no quarto dele do jeito mais tosco possível. Ele explica, pelas tradições do seu planeta, tocar no sugoi de uma mulher é aceitar um casamento. Zastin também diz que agora ele se tornará o sucessor do trono Devluke e terá que liderar galáxias. Então ele dá um tapinha no ombro de Hito e sai dando boa sorte. Mais tarde Hito leva a guria para a escola e tá chamando a atenção de todo mundo, mas ele ainda gosta de Aruna, e seu amigo sugere que ela odeia ele por tudo que aconteceu. Enquanto ele procurava Aruna, Lala aparece e sai gritando pra escola toda que são casados. A galera ficou com ciúmes e vai pra cima de Hito. No desespero, ele pede pra Lala usar aquele teletransporte de novo, que acaba jogando os dois sem roupa no vestuário, onde Aruna estava. Então ela desce um tapão na cara dele. Quando ele chega em casa, dá de cara com Zastin, que tava trocando ideia com a irmã dele. E por algum motivo, esse ingrato do Hito continua falando que as coisas não param de piorar, e o maior problema do maluco é virar herdeiro. Hito chama Zastin no cantinho pra ver se tem como cancelar o casamento. Zastin diz que teria que tocar novamente nos sugois dela pra reclamar do produto e devolver pra loja, mas só teria 3 dias para isso. Ele tenta de todo jeito, mas o mundo é contra a burrice dele. No final do prazo, ele chama Lala pra conversar sobre isso, e ela agradece por se importar com seus sentimentos, porque todos seus antigos casamentos eram arranjados e ninguém nunca se importou com a opinião dela. Os 3 dias passaram e agora ele teria que continuar com o casamento. Ele é recebido por Zastin e seus homens na porta de casa, parabenizando o noivado dos dois. Dia seguinte, Lala se transferiu para o colégio de Hito. Ele fala que ela pode fazer o que quiser, menos usar roupas estranhas ou chamar atenção, já que ninguém estava preparado para lidar com o fato que ela não era deste planeta. Hito estava caminhando no corredor quando encontra Aruna, que chama ele para conversar. Ela diz a Hito que ele é uma boa pessoa e fazia um belo casal com Lala. Ele fica congelado e muito triste. Então sua irmã sugere que eles dêem um passeio pela cidade e aproveita para Lala conhecer o planeta. Na rua, Lala chama muita atenção pelas suas roupas de outro planeta e para evitar problemas, Hito leva ela para um beco para ela copiar as roupas de outra pessoa. Umas 500 tentativas depois, ela acerta usando o vestido, mas quando andava, o Peck ficou muito cansado por mudar muitas vezes de estilo e começa a desfazer a roupa. Na correria de achar um lugar para ela, eles chegam em uma loja de roupa feminina, mas Hito acaba se encontrando com Aruna lá dentro. A irmã dele já chama eles para tomarem um café junto e Lala sugere que todos vão para o aquário. Lá dentro, Lala fica impressionado com as criaturas da Terra e sai correndo para explorar o local. A irmã de Hito então vai atrás dela, deixando Aru e Hito sozinhos. Aru tenta confessar seus sentimentos e os dois ficam com um clima muito desconfortável sozinhos. Corta a cena para Lala, que tá fazendo merda. Ela achou que os peixes estavam desanimados, então encheu eles de droga. Os peixes começam a pular fora do aquário, então um funcionário fala para Lala fazer alguma coisa, já que eles morreriam ali. Então ela invoca um regador de água infinita e
inunda a porra toda. Lala tava a fim de nadar junto com os peixes, e os funcionários já passam a cal. Os dois tiram a roupa e pulam na água. Elas já montam num tubarão e vai atrás de Hito para estragar logo tudo o que ele tinha que dizer para Haru. Mas de alguma forma os dois se divertiram muito nesse momento a sós. Mas quando vão encontrar de novo no caminho da escola, o moleque escorregou e acabou desbravando o mato da mina. Dia seguinte, Hito estava sonhando legal com Haru, mas acorda com os airbags da Lala sufocando, coitado. Na escola, ele tá quase pulando do prédio quando o Zacian aparece voando do nada e já acha que ele tá querendo fugir da responsa de ser rei. E logo ele teria que liderar as guerras intergalácticas. Como ele é um virgão covarde, ele foge de novo. E depois de um dia cansativo na escola, eles vão cozinhar uma jantinha. E Lala decide fazer uma comida do planeta dela. E acaba fazendo uma geleca viva, que quando o Hito come, ele literalmente morre e vai embarcar na balsa da morte. Ele é levado de volta para Haru. Quando ele acorda, já sai gritando que não vai casar com alguém que não sabe cozinhar. Tudo isso porque ele é um covarde que tem medo de se tornar rei, deixando Lala triste. Ela foge de volta para o planeta dela. Tudo parecia ter voltado ao normal. Ele no fundo sente algum arrependimento, mas sua vida voltaria a ser normal. Mas quando ele tá na sala, a Lala estoura a porta e fala que terminou seu treinamento e agarra um maluco e mostra pra ele uma espécie de geladeira de outro planeta. Ela explica pra ele também que se casarem irão morar na Terra e ele nunca participará de uma guerra. Então ela já saca um avental. Enquanto ela preparava os ingredientes, Haru entra na sala e já vê um povo gigante saindo da geladeira. Ela num tanque cai dura e o povo já começa aquelas cenas picantes, passando tentáculo em geral. Depois eles explodiram a escola toda. Próximo episódio, todo mundo esqueceu o que aconteceu e agora uma mina nova entrou na escola. Seu nome era Saki e era uma putinha convencida de pai rico, mas ela tava tentando competir com a atenção dos machos careca. Mas Lala sempre acaba chamando mais atenção, deixando Saki com ciúme. Então ela chama ela para o X1, mas Zacian acha que ela pode estar sendo um alvo de assassino e já manda um cachorro de outro planeta para lidar com o problema. Saki ainda não superou a derrota e continua seguindo Lala com espiões e acaba invadindo a casa dela. Mas sem querer, Saki ativa um botão que transforma o quarto de Lala em uma cápsula de fuga e sai voando pelo céu. Agora Zacian prepara suas naves para interceptar o quarto, mas acaba sendo alvo de vários mísseis. Saki acaba sendo jogada para fora do quarto, então Lala sai voando para salvá-la, mas larga ela em qualquer beco. Uns velhos tiram a roupa dela, mano. Tipo, what the fuck? Dia seguinte, uma nave se aproximava da Terra. Zacian já esperava por essa visita, mas Hito teria que passar por isso para se tornar rei. Então aterrissa no topo da escola, e um alien todo torto sai correndo achar o banheiro. Ele estava atrás de Lala, e fica observando ela no laboratório. Então o diretor aparece, e o alien já copia a forma dele, e joga o corpo do velho no beco. Depois ele chama Haru para o galpão de equipamentos da escola, e faz uma armadilha para Hito. Quando ele chega lá, encontra ela armada por tentáculo, e o diretor, que logo assume a forma alien de novo. Lala percebe que Hito estava demorando demais com o diretor, e decide ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, reconhece o alien, e já tentou ser seu marido no passado. Ele ameaça os dois, dizendo que vai matar a garota amarrada, mas Hito consegue assustar ele, e descobrimos que esse alien só consegue copiar a aparência dos corpos, e não a força deles. E quando ele tenta fugir, a esposa dele aparece junto com uma porrada de filho, e Lala manda todo mundo embora com teletransporte, que acabam dentro do banheiro de Zacian. Uma semana depois, Hito estava atrasado para a escola e foi correndo, mas pelo caminho ele encontra uma garota usando o uniforme masculino do colégio. Ele fala que ela pode se atrasar, mas ela continua parada olhando o céu. E parece que todo dia chega um aluno novo nessa escola, porque agora o professor estava apresentando um garoto novo chamado Ren, que já chega molhando todas as novinhas da sala. Mas esse maluco já chega na Lala, falando que ela é a noiva dele. Ela nem lembra de quem é esse maluco, então Ren chama Hito para um duelo romântico, mas quando ele pergunta qual é a relação dele com Lala, ele fala que era o brinquedo dela, que era a cobaia das invenções dela. E por ele parecer feminino, ela vestia ele de boneca. Mas um dia ela falou pra ele que se ele parecesse masculino, eles poderiam casar. Então depois de anos, Ren voltou a procurar ela. Depois de um dia todo tentando chamar a atenção dela, Lala ainda não consegue dizer que ele é um masculino o suficiente. No intervalo, Hito tava pensando se Lala fosse com Ren, as coisas melhorariam um pouco. Então Ren aparece na frente dele, chamando ele pra dar um papo, mas um amigo do Hito esbarra nele e os dois acabam se beijando. Mais tarde, eles vão pro terraço da escola pra terminar a conversa. Ren pergunta pro Hito o que ele deve fazer pra Lala achar ele mais másculo. Ele fala pra ele parar de incomodar os outros e ficar na dele. Então Ren sai atrás de todas as meninas da escola pra pegar as dicas, mas mesmo assim não parece funcionar. Ele vai ver o filme do Rock Balboa no cinema e já sai inspirado metendo o treino e ficou famoso pela maratona, saindo em várias revistas. Então ele vai enfrentar as gangues do Japão, mas faltou orçamento do anime pra cena de luta e preferiram mostrar as minas no banho. Depois de todas as gangues do Japão se curvarem para ele, Ren escala o Monte Everest pra enfrentar o Pé Grande. Mais uma vez o anime se desculpa pela falta de orçamento para as lutas, então somos agraciados por mais cenas de banho. Passam 3 anos desse maluco treinando e ele já tá todo bombado. E ele se prepara para a última luta, e agora sim o anime teve orçamento para essa, mas ficou uma bosta. E depois de uma corrida de 120 km sem parar, Lala-chan vai finalmente ter que reconhecer que ele virou homem, mas na hora que ele chega, ele acaba espirrando e acidentalmente troca de sexo, virando aquela garota do início do episódio. No dia seguinte, aparentemente o anime esqueceu que passaram 3 anos, ou todo mundo reprovou de série 3 vezes, porque tava todo mundo na escola. E agora Ren virou a menina que se apaixonou em Hito, e agora todo mundo na escola tá competindo a atenção dele, daquele jeito legal. Mas a representante da sala, Yui, chegou pra botar a moral.
Então ela faz reuniões com todos os conselhos da escola pra parar com a putaria e esse anime voltar a ser sério. Então Lala cria para suas amigas o dispositivo iguais do pack para elas trocarem de roupa no meio da aula, mas a Yui aparece e conquista um sem querer ativando ele. Mais tarde Rito foi isolado de qualquer interação feminina que pudesse ter. Depois de meio quilo de cenas indecentes, Rito finalmente começa a ter alguns ciúmes por Lala. E enquanto ele passeia pela cidade, Yui segue ele pra ver se ele realmente é a pessoa indecente que ela achava. Rito passa a tarde toda ajudando as pessoas da cidade. Yui finalmente permite que ele volte a ter interações com outras garotas, mas o anime tinha esquecido de sexualizar a Yui. Então Lala usa seu imã que fez para atrair Rito, que atravessa todo o Japão num pé com Yui nos braços dele. Algumas semanas depois, mais um alienígena pousa na Terra procurando Lala, mas dessa vez ela parecia preocupada com esse. Esse mano era um foguete descontrolado e pra variar tava afim da Lala. Enquanto eles voltavam da escola, ele tenta matar o Rito. Graças a Deus ação, mas ela empurra ele pra casa do cara. O cabeça de rojão chega nela e tenta levar ela para o planeta dele, mas ela saca uma furadeira e tira um parafuso do cinto dele, deixando ele sem controle, quebrando o foguete do pobre cabeça de rojão. Rito tava muito doente e foi pra enfermaria da escola, mas a enfermeira não tava lá, então Lala já saca a roupinha de médica e vai medir sua temperatura. Então a enfermeira aparece, mas não liga muito pra ele. Volta a cena pro mano rojão e ele caminhava derrotado pelas ruas da cidade, mas encontra Ren, que virou homem de novo. Então ele ajuda com as peças do cinto e o mano já volta pra casa da Lala, mas ela rebate ele com a raquete de foguete, quebrando o mano todo de novo. Ele acaba parando num beco, onde encontra o hospital intergaláctico. Ele encontra a enfermeira da escola, que resolve de novo a armadura dele. Agora o mano rojão encontra Lala e Rito na enfermaria da escola, e já solta uma pedrada na cabeça dela. Depois imobiliza Rito com seus poderes de homem foguete, mas a enfermeira já aparece lá, dá um apavoro nele, deixando ele mumificado de bandagem, e manda ele de volta pro planeta dele. Dia seguinte, Rito dá de cara com Haru, trocando de roupa na sala de aula. Ele fica todo com vergonha, mas ela já vai chegando nele. Mas antes de rolar um beijo, ele acorda. Mais tarde, ele vai pro parque pensar na vida, e encontra Zast andando com um alien estranho. Ele segue os dois e percebe que eles pararam na casa dele. Então descobrimos que essa alien véia aí é o presidente do fã-clube universal da Lala, que pede pra ela voltar pro espaço e se tornar uma idol. Mas Lala nega e fala que virou noiva. Então a véia fica tão chocada que congela por 3 horas. Quando ela volta normal, leva o Rito para a cidade para ele ajudar ela a escolher uma modelo para levar pro espaço. Ela acaba sentindo o cheiro da Haru e vai direto pra casa dela. Depois tenta sequestrar ela, mas Rito consegue agarrar ela no último instante 3 vezes. No fim, eles não conseguiram nada e voltam para casa. Então a véia recebe ligação dos sócios dela que o leão da Receita Federal descobriu que eles estavam sonegando imposto. Ela congela e o sócio aperta o botão de ejetar para fora do planeta. Um mês depois, uma garotinha de outro planeta invade a Terra e estava procurando pelo Rito. Ele saiu para fazer as compras e encontra ela esperando por ele. Ele, todo inocente, oferece um bolinho, mas ela já tenta matar ele. Então começa uma perseguição pela cidade e, pelo visto, as cenas de banho estavam rendendo dinheiro, que dessa vez os caras se preocuparam em animar ela tentando matar ele. Ele fica encurralado, mas no último segundo Zastian aparece e parece que essa vai ser a cena mais esperada desse anime. Finalmente uma luta digna do rei de um anime bom. Realmente essa me pegou desprevenido, sem cortes e sem cena da Haru na banheira. Era a primeira luta do anime, com animação fluida e vários poderes. Mas não pode faltar o desgraçado. O protagonista cai dentro do banheiro feminino. Mas de volta à luta, Lala está usando suas invenções para o combate, mas a garota estava estranhando que o Rito não revidava, e não parecia ser o demônio que foi descrito para ela assassinar. Então um alien baixinho desce de sua nave e vai cobrar para a garotinha assassinar logo o Rito. Ela fala que foi enganada e não vai deixar essa passar. Daí esse alien baixinho saca um sapo gigante que cospe ácido, e o Peck já fica morrendo de medo, já que a única coisa que o sapo faz é derreter roupa. Então Prota dá um salto de 6 metros de altura e desce a porrada no alienzinho, mas o sapo derruba ele. Então Lala dá um ora naquele pique de Jojo e manda o alien pra casa do chapéu, e todo mundo virou amigo e ganhamos mais uma integrante por harém. Um mês depois tinha chegado a época do festival de esportes na escola e todos os alunos se preparam no pátio. E a primeira tarefa era imitar os movimentos do diretor. A segunda tarefa era uma corrida com obstáculos só pros meninos. Então Ren sai que nem uma bala e ganha. E na chegada ele pega um papel com a próxima tarefa, que era encontrar uma espada lendária no outro lado do mundo. A tarefa de Rito era encontrar um shot feminino usado, que não demorou muito. Depois teve uma corrida que ele teria que passar um bastão pra Haru, mas no meio da corrida Ren chegou com a porra da espada lendária e abriu uma fenda no mundo, que eles consertaram com um curativo. E pra fechar o dia, a última atividade era uma guerra de cavalos, ou mulheres na piscina, que Lala conseguiu ganhar de boa. Dia seguinte, o poderoso rei de Deviluk destruiu o planeta inteiro sozinha e tava com a agenda livre para visitar seu genro. Então o sogrão vai dar uma passada na Terra para testar as habilidades de Rito. Então ele prepara um teste para ele e manda uma mulher tentar dar uns pega nele, mas ele não consegue beijar ela e falha. Então ele
aparece, o poderoso Rei Deathloop, com seus 1,20 de altura e um All-Star vermelho, e vai matar Rito e a Terra toda junto, mas Lala aparece e implora pra ele não matar Rito. Então o rei decide que vai dar mais um tempo, mas ele teria que se tornar um homem mais poderoso do universo. Rito fica preocupado, mas finalmente parece que esse prota tá criando alguns culhões, que agora ele se motivou para ser o mais poderoso, duvido muito. E Zastin concorda em ajudar ele. No quarto dele, Rito começa a imaginar como poderia se tornar o número 1 do universo. Então ele olha pra bola do quarto e imaginou o número 1 no futebol, mas o Ronaldinho Fenômeno vai lá e tira a bola dele. Então ele decide correr um pouco pra entrar em forma, mas cansa rapidão e acaba encontrando Aru no parque. Ela concorda em ajudar ele a melhorar de vida e encontra ele todo dia com lanchinhos pra dar uma moral na corrida. E na escola, Lala parece finalmente estar notando que esse abestado gosta mais da Aru do que dela. Então Rito e Aru iriam ter um encontro a sós, mas parecia que ela só ia ajudar ele a treinar mesmo. Até que os cachorros dela fogem e caem no rio. Então Rito salva ela e fica resfriada em segundos. Ela sugere que vão na casa dela e ele aceita. Lá ela prepara um banho quente pra ele botar as roupas dele pra lavar. Então ele fica só de toalha. E óbvio que vai dar ruim, então ele acaba escorregando. Mas antes de rolar alguma coisa, a irmã dela já aparece do nada e ele volta correndo pra casa só de toalha. Dia seguinte vemos uma cena inédita no anime. O mais inesperado acontece. Uma nave invade a Terra. Dessa vez a nave era um castelo voador, com um príncipe pilotando ela, e pelo menos a recepção deles foi calorosa. Zastin rapidamente se teleportou. A Lala e Rito, que estavam na piscina do colégio, levou os dois pra nave junto, com Aru só de meme. Então descobrimos que esse príncipe queria ser o caçador número 1 do universo, e Rito já fica animado ao ouvir isso, e fala que vai junto. Então eles preparam seus poderosos arcos de madeira, roubado dos Tupi-Guarani, e vão pra Venezuela caçar buraco. E presta atenção que a procedência de fatos a seguir não é pros mente fraca. Eles entram em uma caverna dentro de uma cachoeira na Amazônia, depois jogam toda a tecnologia que eles têm fora, e são jogados 3.000 metros de altura pra uma selva dentro de uma caverna. Descobrimos que não só o Acre abriga dinossauros, mas pelo visto nossos hermanitos da Venezuela também. Enquanto ele foge, dá de cara com Aru, que também estava fugindo de um gorila gigante. Em 10 segundos, esse anime conseguiu resumir o que Godzilla não conseguiu em 3 filmes, mas só sobra o macaco com eles. Mas no último segundo, eles foram salvos pelo fã-clube do BTS, que já piram quando vê um japinha capturando ele pra virar o maridão de todas. Mas antes do deus da fertilidade abençoar os dois, Lala aparece pra salvar o dia, mas mete a mão no rabo dela, e ela perde tudo. Mas antes de rolar um vucu-vucu, Aru aparece com um macaco domado e sai destruindo a vila toda, e no final do dia, acabou ganhando o troféu de caçadora número 1 do universo. Então ela acorda, e tudo era um sonho. Mentira, o troféu tá do lado dela. Algumas semanas depois, vai todo mundo pra piscina, e essa era a primeira vez que Lala foi a um parque aquático. Ren, ainda transformada em uma mulher, continua tentando se aproximar de Rito, e passa o dia inteiro fazendo peripécias até pegarem ela. Ela sai chorando e decide virar uma idol para chamar a atenção dele, então ela força o professor dela a acompanhar ela no estúdio de gravação, mas o professor fica confuso, e ela acaba escolhendo o caminho mais fácil. Então os caras no parque aquático decidem cobrar o lanche que ela comeu, e desce a porrada nela. Rito entra no meio pra ajudar, mas leva também. Então Lala saca uma bazuca e mata eles. Mentira, era água. Próximo episódio começa com eles na escola, e tava rolando os boatos de fantasma na escola antiga. Então Lala decide ir com geral pra conhecer o fantasma. Lá dentro descobrem que é um bando de aliens sem planeta, que tava mocado na casa para tomar uma breja. Mas tinha uma fantasminha também, que tava com raiva dos aliens que fazia muito barulho. Então a enfermeira da escola aparece e oferece um emprego pra eles na casa noturna dos aliens. Mas antes a fantasminha treina eles pra ficar com os homens. E o dia termina com todo mundo indo no cabaré. Tudo tranquilo por mais uma semana, até que chega uma encomenda espacial pra Lala, que a enfermeira recebe, deixando um terraço pra ela. Quando ela chega pra abrir a caixa, sai o lobo pidão lá de dentro, que tenta matar ela, mas do nada começa a ficar com dor de barriga, e a gente descobre que ele é fêmea, e vai botar um filhote pra fora. Então eles catam a pidona e colocam na enfermaria. Mas como foi Saruyama que fez o parto, ele acaba tendo que ser o pai, e volta com ela pro espaço. Ela não quer isso, então pede ajuda pra arrumar um encontro com qualquer garota. Daí as amigas dele metem uma fantasia de Bagno, coitado, que vai atrás de todas as garotas da escola, mas nenhuma quer ele. Como ela era uma alienígena, ele decide falar que a cadela que ele achou na rua era a namorada dele, mas quando ele finalmente chega lá, já tinha ido embora pro planeta dela e deixou ele sozinho na Terra. Manhã seguinte, Lala tava a fim de tomar um banho em fontes termais, mas não tava satisfeita com as de pozinho. Então monta uma escravadora e pra ir no cu da terra pra achar essas fontes. Junta a galera toda e eles começam a descer. Lala erra o caminho um monte de vezes e quase para dentro de uma Atlântida, mas no fim acabam chegando numa caverna com várias fontes termais. Umas meia hora de indecência e diversão, depois Lala decide cavar mais fundo, mas acaba achando magma. Então ela sem querer ativa um vulcão, que sai soltando lava pra todo lado, e agora eles estão fugindo. Mas no caminho eles acham um reino subterrâneo, que iria começar a invasão à superfície da Terra. Então eles destroem e matam da pior forma possível todo aquele reino e continuam metendo a fuga. Eles conseguem fugir de boa, mas o caminho ficou destruído pela lava. Um alien aparece na enfermaria e pergunta se existe algum hotel na Terra. Então Rito decide fazer o melhor hotel do universo e tentar ser o número 1 nisso. Eles decidem reformar a escola abandonada e conseguem fazer um hotel decente, abrigando alguns aliens. Mas o movimento estava ruim, nesse ritmo, nunca seria um hotel número 1. Até que do nada aparece 30 mini samurais
praia, não. E estavam se escondendo dos Deviluke e planejando um ataque contra eles. Lala por acaso descobre o plano dos anão e explode o hotel todo. Alguns meses depois, iria haver um festival cultural na escola. E Saruyama escolhe o tema Café Animal, onde as pessoas iriam atender os clientes de fantasia de furry. Acho que ele tá com saudade da Pidona, hein? Enquanto isso, Yami tava procurando um emprego por aí, mas ninguém tava querendo contratar uma assassina. Termina que ela não arruma nada e vai ajudar no trampo do Café Animal, e todo mundo se veste de furry. Dia seguinte, o Saruyama tava drogadão e do nada começa o melhor episódio desse anime. Ele acorda num palácio japonês e já desce as escadas todo animadão, achando que ia ter um harém. Mas quando chega lá, as garotas do harém na verdade eram os aliens ceboso. Então ele foge pra cidade. No caminho encontra uma versão da Aru ninja que tenta matar ele. Então ele toma um tapa potente, leva ele para outra cidade, caindo em cima da Saki, e ele acaba sendo preso pela Yui por indecências. Daí pra frente o sonho fica muito louco e ele acorda, mas Lala dá uma marretada na cabeça dele, o coitado apaga, e volta para o mesmo sonho repetindo tudo de novo, e só pela animação gostosinha e esse traço diferente tá valendo a pena ver o episódio. Continuando, Rito acorda do lado de Lala, mas alguma coisa parecia diferente hoje. Ele estava com vergonha de ter acordado nua ao lado dele, então ela sai correndo. Ela pegou um resfriado que fazia ela trocar de personalidade, e sempre quando acorda, ela acabava trocando seu traço de ser. Até que um dia, ela acordou com uma personalidade mais forte, e ela tinha planos para liderar o exército de seu pai para dominar a Terra, e seus ataques começariam ao meio-dia. Rito corre na enfermaria para ver se já chegou vacinas para curar essa febre diferente, mas elas não tinham chegado ainda. Ele tenta passar um tempo esperando, mas já era quase meio-dia, então correu para tentar conversar com ela para não destruir a Terra. Quando ele chega no galpão da escola antiga, ele já vê o exército de androides pronto, e Lala já selecionou vários generais para comandar ele, então eles mandam os androides começarem o ataque, mas de algum jeito consegue fazer ele se atacar, e Rito corre no meio da batalha para tentar falar com Lala. Então Yami aparece com as vacinas e entrega para ele, mas é agarrado pelos robôs. Sem opções, ele grita que ama Lala, que acorda da febre na mesma hora, mas todos são interrompidos pelo rei Deviluke, que sequestra Lala e proíbe a união dos dois. E cara, parece que o estúdio guardou o orçamento para essa parte, o bagulho tava bom. O rei Deviluke anuncia todos os humanos que vai destruir a Terra, então os humanos tentam se defender com seus jatos, mas são destruídos facilmente pelos lasers de nave do rei. Dentro da nave, ele diz que vai iniciar os preparativos para testar Rito, e se ele não cumprisse a promessa, ele transformaria a Terra em poeira. Então todo mundo começa a motivar Rito, e ele adquiriu a confiança de que consegue, mas eu não tô comprando isso, porque o nome do episódio é A Última Noite da Terra. Agora ele corre em direção à nave, mas parece que o primeiro teste já começou, e a cidade é bombardeada por sementes gigantes. Rito, quando não consegue fugir, mas é ajudado por seus amigos, e eles vão prosseguindo juntos por todos os obstáculos até chegarem em um shopping destruído, parecido com Devil May Cry 5, onde são encurralados por um slime verde que derrete a roupa. Yami joga ele pra longe e fala pra ele continuar seguindo. Rito continua correndo até encontrar plantas gigantes que soltam esporos que fazem ele dormir. No sonho ele encontra Lala e Aru. As duas querem ficar junto com ele ao mesmo tempo, mas ele acorda ao ouvir os gritos de todos seus amigos e continua correndo até a linha de chegada, se tornando o número 1 do universo. Então finalmente ele poderia casar com a Lala, mas no meio do casamento Lala interrompe e fala que não pode se casar com ele, se for para ignorar os sentimentos dele por Aru. Então usa uma das invenções para apagar a memória de todo mundo, mas como sempre, elas não funcionam e a temporada acaba assim. Ele ficou com ninguém e eu tô decepcionado pra um anime com tanto eti e a única cena de beijo ser dele com outro mano. Eu recomendo esse anime por ser engraçadinho às vezes, mas não dá pra ver na TV da sala com a família toda. E eu queria agradecer ao nosso novo membro aqui, Andrei Campos, por assinar o Seja Membro, e se você gosta do canal e puder ajudar, eu ficaria muito grato. No Seja Membro tem uns emojis bem daorinha, que eu acho legal, vai. E lá tem uns recaps que só são liberados para os Seja Membros. Normalmente é que deu algum BO lá e eu deixei só pro Seja Membro. Então, beijão do 7 e até a próxima.